todos, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária da Casa da Esperança. É a primeira vez que eu falo a vocês esse ano, então desejo a todos um ano novo de muita paz, de muita saúde e de muita felicidade. Louvar a Deus, agradecer a Ele pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos, estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais da moral de Cristo, e pedindo sempre inspiração para que possamos aplicar no dia a dia todos esses ensinamentos que certamente nos farão evoluir em direção ao Pai, em direção ao bem maior. Então, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui. Agradecer a vocês pela presença mesmo virtual, pela participação, então, nas nossas doutrinárias da Casa da Esperança. Hoje vamos dar continuidade ao livro Primícias do Reino, falando, sobre Simão Pedro, Pedro Pastor. Seria o capítulo 19, já estamos no finalzinho do nosso livro. Pedro foi um dos apóstolos de Cristo e que a sua importância está bem associada à fundação, da Igreja de Cristo, a fundação do cristianismo. Então, para a Igreja Católica, Pedro foi, o primeiro Papa, pela importância que ele teve justamente na consolidação do cristianismo enquanto uma crença, uma religião que se espalhou, que foi abraçada por muitas pessoas, depois pelo próprio governo romano, e se tornou uma religião oficial. Então, Pedro tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, e foi um ser humano, como todos os demais apóstolos, que tinha suas qualidades, tinha também os seus defeitos, que variava às vezes de um extremo, de uma confiança muito grande, uma fé muito grande, e depois de uma hesitação. Então, nesse capítulo, nós vamos abordar um pouco sobre essas contradições da vida de Pedro e como Amélia nos relata isso. O encontro de Cristo, de Jesus Cristo com Pedro acontece lá, como é relatado em Lucas, capítulo 5, quando Jesus estava aí na beira do lago de Genezaré, e aí ele viu 2 barcos junto à praia, e pescadores que haviam descido desses barcos estavam lavando as redes. Então ele entra em um dos barcos, que era o de Simão, e pede que se afastasse um pouco, para que ele pudesse falar para a multidão de cima do barco. E assim que ele acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Bem, responde Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E aqui a gente já vê uma característica interessante de Pedro, que foi a fé que ele teve na palavra do Mestre Jesus, mesmo sendo um pescador experiente, de ter passado, conhecedor daquele mar, daquela região onde ele estava, e que tinha passado a noite toda tentando pescar. Mas, mesmo tendo essa experiência, ele acreditou na palavra do Mestre e foi e lançou a rede, demonstrando, então, essa capacidade. E tendo apanhado vários peixes, ele sentiu, essa crença maior ainda em Jesus, e a partir daí seguiu como um dos apóstolos. Então, nessa primeira passagem, a gente já consegue verificar a fé que Pedro, naquele momento, tinha nas palavras de Jesus. No entanto, quando você vê em outra passagem, em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 26, que relata quando, alta madrugada, Jesus estava se dirigindo até aos apóstolos, andando sobre o mar. Os apóstolos ficaram aterrorizados, acharam que era um fantasma, e Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, disse: manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro sai do barco e começa a andar um pouco, mas depois começa a sentir o vento soprando sobre ele, fica com medo e aí começa a afundar. E grita: Senhor, salva-me. E o que Jesus responde: homem de pouca fé, por que duvidaste?
Então, assim como Pedro, humano, somos nós aqui, né, hoje no dia a dia. Muitas vezes temos uma confiança muito grande em Deus, nos apegamos bastante a Deus. Invariavelmente, é quando estamos passando por certas dificuldades, por certas necessidades. Então, a gente se apega em Deus, em oração, a nossa fé aumenta e a gente, né, torce e tem esperança e tem fé que as coisas vão melhorar sempre né, com essa crença de que Deus vai nos ajudar. Mas, infelizmente, muitas vezes essa situação é ultrapassada, nós passamos por tempos de felicidade, de bonança, e quantas vezes lembramos de agradecer a Deus por esses momentos? Então, a nossa fé, que em determinado momento era muito grande, e em outros momentos ela acaba desaparecendo, né? Ou muitas vezes a gente acredita que a fé ela só é importante quando o que a gente pediu acontece. Quando as coisas são diferentes do que a gente gostaria que fosse, muitos mesmo acabam perdendo a fé, perdendo a esperança, sem entender que muito do que a gente passa é porque há a necessidade de aprendermos, de termos essa dificuldade, de passar por esse desafio. Não é porque Deus deixou de olhar por nós, é simplesmente porque esse é o caminho para o nosso aprendizado. Então é importante que a gente saiba que, de fato, como humano que somos, em estado de evolução aqui na Terra, a nossa fé vai oscilar um pouco, mas é importante que a gente tenha essa certeza de que Deus está olhando por nós e que precisamos acreditar que o que passamos aqui faz parte do nosso aprendizado. E mais ainda, é importante que nos momentos em que estamos, né, felizes, em que estamos recebendo as graças, que agradeçamos a Deus. Porque quando as coisas de boas acontecem, nós, né, no nosso orgulho, sempre acreditamos que aconteceu porque eu fiz certo, porque eu sou bom, porque eu fiz o meu melhor. Claro que a gente sabe que é preciso trabalhar, é preciso correr atrás, é preciso fazer as coisas acontecerem. Mas também as coisas acontecem porque há todo um grupo de amigos espirituais, há toda, né, uma proteção de Deus que faz com que elas aconteçam. Então, a gente não pode deixar que o nosso orgulho acabe fazendo com que a gente acredite que só a minha própria vontade é suficiente. É importante termos essa crença, né, de que Deus está sempre nos acompanhando nos momentos de dificuldade e também nos momentos, né, de bonança, nos momentos de felicidade. E Pedro tinha um pouco dessa questão do orgulho, né? E isso é visto também na passagem de João, no capítulo 13, quando, né, durante a ceia, Jesus começa a enxugar, né, a lavar os pés dos apóstolos e enxugar com a toalha, e Pedro retrai e coloca: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Por que essa reação? Porque naquela época era um ato, não era impuro, mas era um ato reservado às mulheres ou aos escravos, aos serviçais, lavar os pés da outra pessoa. Então Pedro não aceitava, não aceitou que Jesus fosse lavar os pés dele, porque Jesus estaria se rebaixando. Então mostra um pouco do orgulho, do preconceito, e é o que Jesus disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Aí disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Mas na verdade, ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus tinha como objetivo deixar mais um exemplo de amor, né? Que é a humildade. Então disse-lhe Jesus: se eu, pois, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque vos dei exemplo, a fim de que, como eu fiz,
assim façais vós também. Então, é abrir mão do orgulho e entender que todo ser humano tem e deve estar em qualquer posição, deve se colocar não só para ajudar, como também para ser ajudado por qualquer outra pessoa. O Evangelho, segundo o Espiritismo, já nos alerta, né, que é pelo orgulho que as humanidades sucessivamente se han perdido. Então, é pela humildade é que um dia todos irão se redimir e a sociedade irão se salvar. Então, Pedro mostra essa faceta que é também comum a muitos de nós, né, de não acharmos que temos que se sujeitar a determinadas situações, que isso seria humilhante. Então, é muito fruto do nosso orgulho, e Jesus veio, ao longo dos seus ensinamentos, fazendo com que Pedro pudesse perceber qual é a verdadeira missão e qual é a verdadeira forma de se viver aqui na Terra. E Pedro era, de fato, uma pessoa especial, não é? Então, quando Jesus questiona os apóstolos, o que é que os outros dizem sobre o Filho do Homem? Quem sou eu? Aí alguns dizem, dizem que é João Batista, outros Elias, mostrando inclusive a força que tinha o pensamento da reencarnação na época, que muitos acreditavam que Jesus era a reencarnação dos profetas, que era Jeremias. Aí pergunta Jesus, e vocês, meus queridos apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? E aí é Pedro que fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa colocação de Pedro demonstra o quanto ele estava ligado à divindade. No estudo aprofundado da doutrina espírita, no livro 2, que é editado pela Federação Espírita, e que fala sobre os ensinos da parábola de Jesus, nos alerta que coube a Simão Pedro, entre os demais discípulos, veicular a resposta do alto, demonstrando assim a sua desenvolvida mediunidade, sua sensibilidade mediúnica. Então, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, reflete uma elevada intuição, mostrando que Pedro, de fato, tinha uma característica bem especial. Tinha essa inspiração mediúnica, né? E que nos leva também a ponderar quanto à necessidade de estarmos, todos nós, atentos às indagações que nos chegam. Todos nós temos algum tipo de mediunidade e muitas delas são expressas, né? Muitas dessas formas, através da intuição, que é uma das formas da mediunidade. Então é importante estarmos abertos a isso. Acreditarmos que temos amigos espirituais que nos acompanham e que nos inspiram os bons pensamentos e que nos sugerem os bons atos. E é importante estarmos abertos a isso para responder de forma direta, objetiva, benevolente. Então, nos alerta ainda nesse livro da Federação Espírita, que como candidatos ao esforço de renovação com Cristo, sempre seremos testados continuamente, convocados a dar nosso testemunho da nossa fidelidade aos princípios que acatamos como regra de vida. Então, a gente recebe essa intuição, tem esse conhecimento e deve aplicá-lo. E Jesus, depois dessa resposta de Pedro, responde: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então, Jesus reafirma que a resposta de Pedro é uma inspiração divina. Quando ele diz que não foi por carne ou sangue, então não é algo material, é algo espiritual, foi uma inspiração, né, vinda diretamente do Pai que está no céu. E que para ter essa revelação e esse tipo de contato, demonstra de fato, né, a evolução espiritual que Pedro possuía, apesar de todas as suas fraquezas ainda inerentes a um humano encarnado. E continua Jesus: E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.
Então, o apóstolo Pedro, ao identificar Jesus como Cristo, simboliza, de um lado, o médio Simão, mostrando que ele tinha essa sensibilidade mediúnica, e, por outro lado, faz Pedro emergir uma nova personalidade, né, que seria a pessoa que estaria apta a dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, a edificar o templo do Deus vivo aqui na terra após a passagem do Mestre. Então, essa frase, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, reflete a construção do cristianismo. Aqui é importante que igreja não é uma igreja, o templo de pedra. A igreja é o início de cristianismo, é o desenvolvimento, né, e a difusão da moral cristã que estava sendo construída e pregada por Cristo naquele momento. Então, essa pedra, né, que Jesus fala, na verdade, é a revelação, é o fundamento espiritual que é instalado naquele momento. Então, quando fala assim, a palavra de Jesus da pedra angular, na verdade, é a pedra de consolidação de um novo edifício da fé, né, que vai superar aquela fé antiga em Moisés e trazer uma nova inspiração, baseada principalmente no amor ao próximo. Então, é uma consolidação das leis, um aprimoramento das leis que tinham sido já trazidas por Moisés antigamente, mas agora com uma nova vertente, uma vertente de amor, né, uma vertente de caridade. Então, essa nova igreja que coloca Jesus, quando digo, né, que nessa pedra edificarei a minha igreja, está trazendo um sentido da congregação dos ensinamentos de Cristo, que foi interpretado em espírito e verdade pelo Jesus quando passou aqui na Terra. Então, essa igreja que está sendo criada, né, ela está refletindo a luz dos ensinamentos de Cristo. Então, Cristo, naquele momento, né, trata e reforça essa mediunidade de Pedro, essa inspiração de Pedro, mas logo depois alerta Pedro para essa, vamos dizer assim, essa recaída dentro né, da sua vivência humana. Porque Cristo diz, então, solicita aos apóstolos que ainda não revelem que ele é o Cristo, porque ele ainda terá que passar por várias provações, inclusive vai sofrer, vai ser, né, assassinado e que vai ressurgir ao terceiro dia. E Pedro, então, responde, repreendendo Cristo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí que Jesus responde a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo? Por que não compreendes que as coisas que são de Deus, que há coisas que são de Deus, né? Mas que há outras que são apenas dos homens? Pedro não entende essa reação de Cristo num primeiro momento. Aí a Amélia nos coloca que, sem compreender o que tinha acontecido, né, ele inquira, né, ele provoca o mestre que esclarece. Pedro, é necessário vigiar. Quando exclamasse a meu respeito sobre o ser Cristo, fosse um medianeiro da luz. Mas logo depois, né, veio ser veículo das trevas. Compreender, então, essa dualidade entre o bem e o mal, e a incessante luta pelo qual sempre afadigava o mestre. Compreendeu que a morte é necessária, porque ela não vai ceifar a vida. A vida é uma vida imortal. Né? Então, assim, a morte é um veículo que conduz e guarda os que são colhidos como são e com o que têm, permanecendo como eram nesse momento, né, da experiência carnal. Pedro ainda não conhecia a verdade do Espírito eterno, né, dessa eternidade da vida. Ele não sabia o quanto era necessário passarmos por essas provas e expiações aqui na Terra. E mesmo Jesus, sendo um espírito iluminado, também tinha que passar por essas provas,
porque aqui ele tinha uma missão. No livro dos Espíritos sempre nos coloca, não é, que aos espíritos superiores, que são, né, que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, esses espíritos superiores não necessariamente precisam retornar aqui à Terra, mas quando vêm é justamente porque tem uma missão, é para cumprir uma missão de progresso, e aí oferecem, né, todo tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então Cristo tinha essa missão, ele precisava passar por isso. Quando Pedro coloca e diz, não, você está enganado, você não vai passar por isso, eu não vou deixar, Cristo reage dizendo, Pedro, nós não podemos abrir mão das missões que nós temos aqui na Terra. Nós não podemos abrir mão de todas as dificuldades, todos os desafios que nos são colocados como provas e expiações ao longo da nossa vivência aqui na Terra. Eles são necessários, eles são planejados por nós, são permitidos por Deus para que nos tornemos pessoas e espíritos cada vez melhores. Então é importante que a gente tenha ciência disso. E é importante que em determinado momento nós não vamos ter a clareza disso. E assim como Pedro questionou e não quis que Jesus passasse por aquelas provações, nós também reclamamos, né, de todos os sofrimentos, de todos os desafios que nos fazem, né, que nos fazem passar o que passamos aqui na Terra. E quantas vezes maldizemos, né, Deus, dizendo, por que eu estou passando por isso? Né? Quantas pessoas abandonam a fé, abrem mão da sua fé por um acontecimento desses imprevistos, muitas vezes até por uma morte de um familiar muito querido, de uma pessoa muito querida, e diz, Deus não existe mais porque permitiu que aquela pessoa fosse embora, sem entender que todas essas passagens, todos esses, né, sofrimentos que, vez por outra, temos aqui, é porque são para o nosso aprimoramento, são para que nos tornemos melhores. E a forma como reagimos a essas, né, esses desafios, esses sofrimentos, essas dores momentâneas, é que vai nos tornar pessoas melhores. Então, tudo que passamos tem um sentido. Claro que devemos viver no bem, devemos nos proteger, devemos evitar todos os males que pudermos. Mas é preciso ter resignação e aceitar aqueles que não pudermos evitar. Para aceitar aquele que não podemos evitar. E Pedro tinha essa dualidade, então, assim como todos nós, em determinado momento, então você vê Pedro defendendo Jesus. Então, quando vieram para poder prender Jesus, Pedro tirou a espada, né, e cortou a orelha direita do soldado. Aí Jesus disse a ele, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Ou seja, não estou eu aqui, né, para aceitar e passar por essa provação que meu pai me deu? Mas Pedro, né, ele sempre nesse afã, nessa lealdade de tentar proteger Jesus, ele foi impetuoso. Mas da mesma forma que ele foi leal e tinha essa fé em Jesus, durante o processo, né, de aprisionamento e de Jesus, Pedro vai e nega-o 3 vezes. Então, em 3 momentos, pessoas identificam ele como os apóstolos e ele diz, não, não sou eu. E depois que ele diz a 3ª vez, né, ele se lembra e o galo canta, né, ele se lembra das palavras de Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E aí Pedro sai chorando amargamente, refletindo sobre esse acontecimento. Amélia nos coloca que ele achara impossível. Como poderia um mestre vaticinar tão rigoroso e nefando de excesso da sua fidelidade? Então, ele se achava tão leal a Cristo, e Cristo tinha o prevenido, e ele, na época, né, discordou veementemente, não, nunca,
eu vou negar a meu mestre. E ele caíra 3 vezes, embora amasse Jesus. E ele sabia-se fraco como ser humano, né? Pedro sabia das suas limitações, pela sua formação, pela sua falta de instrução formal. Então, ele conhecia as suas limitações. Mas nunca se sentiu fraco a tal ponto de trair, fugir e negar Cristo. Claro que ele também não ignorava a interferência das forças do mal. Cristo muitas vezes falava, e ele, né, presenciou muitas vezes, né, o assédio, a presença dos espíritos impuros. Mas também sabia que ele deveria estar sempre vigilante e em oração. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que foi psicografado por Chico Xavier, ele fala sobre essa negação de Pedro, né? E ele nos coloca que logo que pronunciou sua derradeira negativa e os galos cantaram, né, Pedro recordou as palavras do mestre e se sentiu-se perturbado por infinita angústia. E lembrou a frase que o mestre tinha colocado: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, o que Cristo colocou para Pedro, né, é que nem todos são maus. Na verdade, muitos cometem erros, né? Muitos se deixam sucumbir às tentações, porque ainda são muito frágeis. São espíritos em processos de evolução. São como crianças que cometem os erros, que acabam se machucando por não ter ainda um conhecimento, um discernimento do certo e do errado. Assim são muitos, né, espíritos encarnados na Terra. Eles são muito mais frágeis do que maus. Não cometem os erros, não cometem as maldades porque gostam de cometer, mas muitas vezes porque não têm ainda o discernimento para saber o que é melhor para si e o que é melhor para outras pessoas. São espíritos ainda ignorantes. E isso faz com que a gente reflita sobre a necessidade do perdão que temos que ter com todos esses espíritos, com nós mesmos. Quantas vezes cometemos ou praticamos atos que vão trazer consequências ruins para nós mesmos? Porque nós ainda somos pessoas em processos de aprendizagem. Se muitas vezes somos instruídos intelectualmente, outras tantas somos ainda ignorantes emocionalmente e espiritualmente. E aí estamos no mundo de provas e expiações justamente para esse aprendizado. E assim como nós cometemos erros, temos que ter ciência de que outros tantos espíritos que convivem conosco são passíveis desses mesmos erros. E aí é importante termos clareza da necessidade do perdão, da tolerância, da aceitação das limitações nossas e das outras pessoas que estão ao nosso redor. E também relata a importância da necessidade de vigilância quanto aos nossos próprios princípios. Quantos de nós espíritas que estamos aprendendo dia a dia nas doutrinárias, nas leituras, nas reuniões, nos encontros sobre a moral cristã, sobre todas as leis de tolerância, de aceitação, de amor ao próximo, e ao sair do centro, estamos defendendo ou apoiando, por exemplo, o assassínio de pessoas, né, defendendo frases e vozes que implicam em reduzir, né, a vida de pessoas, porque cometeram atos condenáveis, certo, mas que merecem uma segunda chance, que merecem, né, uma oportunidade de se redimir, de se arrepender. Então, quantos de nós
Somos espíritas na casa espírita, mas somos juízes e carrascos fora dela. Então é importante que a gente reflita, né, sobre o que somos, o que pensamos e como agimos no dia a dia. Porque estamos né, sujeitos, de fato, da mesma forma que eu falei que nós temos a intuição dos nossos amigos espirituais, nós estamos abertos também à intuição de pessoas, de espíritos que ainda não têm uma evolução, né, muito boa e que vão nos inspirar a praticar coisas erradas ou a praticar atos que eles praticavam enquanto estavam na Terra e acreditavam que eram os atos corretos. Então, temos que ser vigilantes, né? Porque, da mesma forma que temos fé em determinado momento, nós podemos vacilar e negar o Cristo no dia a dia. Então, nos diz ainda Humberto de Campos que Pedro levanta-se cambaleante e volta-se instintivamente para a cela em que o mestre estava prisioneiro. Mas aí ele vê o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades, singelas e generosas. E ele começa a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos da humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Ou seja, ele começa a perceber, através da sua própria experiência, o quanto o ser humano é frágil. O quanto ele pode cometer erros, mas que não refletem a sua real, né, o seu real ser, né, a sua real crença. São erros momentâneos. Mas quantas vezes condenamos a pessoa por esse erro momentâneo? Esquecemos tudo de bom que ela tem e a condenamos por um primeiro deslize. Aí Pedro, então, desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. Então, através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora. Então, Pedro, após esse ato e após a crucificação, continua junto aos apóstolos, continua unindo os apóstolos. E depois da reencarnação, em que Jesus tem o terceiro reencontro com eles, chama Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E Pedro pensa: como amava? Todo ele se dera a boa nova desde a sua que sua voz o chamara a pescar almas nos oceanos dos homens. Que poderia dizer então naquele instante de excelso conúbio: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então coloca: apacenta os meus cordeiros. Pedro não entendeu no primeiro momento como apacentar ovelhas, sempre fui pescador. Mas Cristo repete a mesma pergunta 3 vezes: tu me amas? E coloca: apacenta minhas ovelhas. Amélia nos coloca que Pedro então sentia-se só, sem forças e tristes. Que triste. Duvidaria o Rabi da sua dedicação? Perguntando 3 vezes se ele o amara? Será que ele ainda não tinha certeza do amor que Pedro sentia por ele? Mas Pedro reflete, né, sobre também a negação. Não ignorava que também, né, tinha sofrido interferência do mal, também tinha sofrido interferência do medo, como humano que era, né? Lembrava que Cristo sempre alertava sobre a necessidade da oração e da vigilância, né? Mas sentiu que o Rabi levantou-se e chamou-o para se dedicar junto às ovelhas perdidas nos caminhos da terra. Então, naquele momento, Pedro tem uma real certeza de qual era a sua missão e de por que até aquele momento estava seguindo Jesus, acreditando em Jesus. E tinha mais ainda certeza de quanto era amado por Jesus, que mesmo tendo sido negado,
mesmo tendo cometido tantos erros ao longo dessa convivência com Jesus, Jesus acreditava nele como uma pessoa possível de apacentar as ovelhas, de fazer com que todos os homens da terra pudessem seguir a lei de Cristo através dele, das palavras de Pedro. Então, poderosa força, né, nos diz Amélia, emanando do benfeitor, dominou Pedro. Então, subitamente compreendeu tudo quanto antes não entendera. Doçura e meiguice infiltraram-se no seu ânimo. Então, de complexão moral severa, sentia-se enérgico e terno naquele instante, e tudo faria para manter-se assim. E a partir desse momento, então, Pedro passa a ser o grande apóstolo de Cristo na Terra. Então, na passagem lá em Atos dos Apóstolos, você, né, começa a relatar as primeiras ações de Cristo, né? Então lá no Evangelho, né, no Atos dos Apóstolos, as primeiras ações de Pedro como esse apóstolo de Cristo, tanto na escolha do 12º apóstolo, né, em substituição a Judas, que seria Matias, como também no batizado de várias pessoas que vinham até eles, né, atrás do conhecimento, né, das leis de Cristo, para conhecer a moral cristã. E Pedro continua fazendo milagres, assim como fizera Cristo, e assim como ele o fizera também na presença de Cristo. E por conta dessa ação, né, desse apostolado de Pedro, assim como Cristo, ele continua também sendo perseguido, né, pelas autoridades eclesiásticas da época, e colocam Pedro na prisão, mas depois o liberam, pedindo a ele que não falasse nem ensinasse mais em nome de Jesus. Ao que Pedro responde: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então Pedro continua pregando a palavra de Deus e de Jesus, apesar de toda a sua perseguição, e começa a se fazer e a fazer conhecido o evangelho de Cristo, né, sobre a terra. Junto com Paulo, né, passa a ser um dos grandes difusores do cristianismo na superfície da terra, mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo perseguido. Mas Pedro nunca se amedrontou. Então houve grande temor em toda a igreja, né, em todos que ouviram essas perseguições. Mas mesmo assim ele fez muitos sinais e muitos prodígios para para o povo, para que eles pudessem acreditar ainda nas palavras de Cristo mês após a ressurreição. E apesar de não ser muito conhecida, né, as epístolas de Paulo são muito mais conhecidas, mas Pedro também tem 2 epístolas no Novo Testamento. Na primeira, né, ele se coloca como apóstolo de Jesus Cristo, falando aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, mostrando, né, desempenhando esse papel de difundir, de espalhar a palavra do Cristo, a Boa Nova, por toda a região. Mas uma participação principal de Pedro foi na Casa do Caminho, em que ele prega de fato a caridade através da recepção, do cuidado, né, no atendimento aos necessitados que cada vez mais procuravam a casa para ser tratados. Então Pedro, além desse papel de difundir, de espalhar a mensagem de Cristo, também praticou a caridade como Cristo sempre, né, defendeu e sempre deu exemplo. E a Amélia nos coloca que na Casa do Caminho, ou na Estrada de Jopa, ou em Antioquia, no mundo mediterrâneo ou em Roma, ou seja, em todos esses lugares, a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade. O emérito missivista da regimentação da fé e da esperança até o momento em que, na Babilônia, com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes da fé viva, outras mãos cingiram suas mãos e o levaram ao testemunho. Então Pedro, depois desencarna, tendo feito
um papel fundamental de difundir, de espalhar, né, o cristianismo sobre a superfície da terra e, mais ainda, de materializar as ações de caridade tanto pregadas por Cristo, do amor ao próximo. Então, Amélia nos diz que ele foi discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Pedro, então, é um exemplo vivo, né, da evolução humana ao longo de uma vida aqui na Terra. De uma pessoa que era um simples pescador, sem instrução, mas que seguindo Cristo, entendendo as palavras do Evangelho e praticando o Evangelho, fez com que o cristianismo se tornasse conhecido em todo o mundo até hoje. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, temos a capacidade de entender e de praticar a palavra de Cristo. E a vida de Pedro é um exemplo disso. Não tenho dúvida de que, com a graça de Deus, com a inspiração de Jesus, todos nós podemos praticar o bem, praticar a caridade, ter a vigilância no dia a dia, para tentarmos sempre ser o melhor para nós e para todos que estão ao nosso redor. Para isso eu agradeço e peço ajuda a Deus, que nos oriente sempre, nos proteja, nos inspire, nos dê a força para poder superar todos os desafios, para superar esse vírus que hoje está na Terra, trazendo as suas provações e as suas, né, e as suas também orientações. Mas peço a Ele que nos proteja e alivie o sofrimento de todos nós, de todos que estão nesse momento passando por dificuldades materiais, passando por dificuldades emocionais, que possamos, que Deus possa nos inspirar a ter fé, esperança, ilumine nosso coração para o amor e para a caridade. Então, agradeço a todos vocês e peço agora aos nossos irmãos passistas que possam vibrar, transmitir a todos nós a energia de paz e de amor. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.